A ligação chegou numa quarta-feira. As quartas-feiras costumam ser meu santuário, o ponto de equilíbrio silencioso que contrabalança a energia caótica do planejamento estratégico da segunda-feira e a execução frenética exigida para o fim de semana. Eu estava no meu escritório, no 38º andar, minha janela uma moldura panorâmica para a vasta cidade de São Paulo. A Serra da Cantareira se erguia como uma silhueta roxa e enevoada contra um céu pálido e desbotado. Abaixo, a cidade pulsava com uma energia baixa e constante, um ritmo previsível que eu achava reconfortante. Minha mesa era uma extensão de mogno polido, completamente limpa. Minha vida digital era igualmente organizada. Uma caixa de entrada zerada, um testamento da minha eficiência. Por um momento fugaz e perfeito, meu universo estava em equilíbrio. Então, minha linha particular, aquela reservada para emergências de verdade, perfurou o silêncio. Olhei para o identificador de chamadas e meu estômago se contraiu. Eu conhecia o número, pertencia a Jéssica, a cerimonialista do casamento do meu irmão. Ela administrava uma pequena e chique empresa de eventos que eu ocasionalmente contratava quando minhas próprias equipes estavam sobrecarregadas. Fui eu quem a recomendou para minha mãe. Um pequeno ato de boa vontade que agora se transformava em um profundo arrependimento. Antes de mergulharmos fundo nisso, eu adoraria se você pudesse tirar um segundo para curtir este vídeo, se inscrever no canal para mais histórias e deixar um comentário me dizendo de onde você está assistindo. É sempre fascinante ver até onde essas histórias viajam. Escritório de Amélia Thorne. Atendi, minha voz firme, não traindo nenhuma da apreensão que eu sentia. Amélia? É a Jéssica. Ah, graças a Deus. Eu sinto muito, muito mesmo por usar sua linha direta. Eu tenho um problema muito grande. A voz dela era fina e frágil, tremendo à beira de um pânico total. Eu quase podia ouvir o som de uma xícara de chá trincando. Na nossa área, cerimonialistas como a Jéssica não entram em pânico. Elas gerenciam, elas resolvem. O pânico é um passivo catastrófico, a única coisa que você não pode se dar ao luxo de ter. Recostei-me no couro macio da minha cadeira executiva, as montanhas majestosas e indiferentes servindo como um pano de fundo silencioso para sua ansiedade crescente. Que tipo de problema, Jéssica? Perguntei, mantendo meu tom gentil. Ela respirou fundo, de forma irregular e trêmula. É sobre o casamento do Léo e da Chloe. Houve um pedido. Um pedido. Da minha mãe, presumi. Esperei, deixando o silêncio pairar. Eu estava intimamente familiarizada com os pedidos da minha mãe. Nunca eram perguntas simples. Eram sempre obras-primas de manipulação emocional, intrinsecamente envoltas em camadas de agressividade passiva, projetadas para fazer você se sentir irracional e difícil por não capitular imediatamente. Jéssica, insisti, com a voz suave, quando o silêncio se estendeu por tempo demais. Ela me ligou esta manhã. Jéssica finalmente soltou, as palavras saindo em uma corrida nervosa. Ela disse que houve alguns desentendimentos, algumas tensões familiares. Ela disse, e por favor, Amélia, você tem que saber que estou apenas transmitindo o que me foi dito. Ela disse que seria menos estressante para todos os envolvidos se você não estivesse presente no casamento. Eu não respondi, apenas fiquei sentada ali, ouvindo o zumbido silencioso da torre do meu computador. Do lado de fora da minha janela, um falcão solitário circulava em um arco preguiçoso contra o vasto céu pálido. Jéssica, confundindo meu silêncio com choque, continuou, sua voz baixando para um sussurro conspiratório, como se estivesse confessando um crime federal. Ela me pediu para contatar o local do evento diretamente e fazer com que você fosse formalmente retirada da lista de convidados. Mantive meu olhar fixo nas montanhas. Elas eram antigas, firmes e completamente indiferentes.
Por toda a minha vida, eu tinha sido a confiável, a forte, aquela que consertava tudo silenciosamente. Eu era a estrutura de aço sobre a qual todos eles construíram suas vidas precárias. E agora, eles estavam tentando remover um pilar fundamental de sustentação, esperando ingenuamente que toda a estrutura permanecesse de pé. Eu não senti nada. Foi a sensação mais estranha. Não houve uma onda de raiva, nenhuma pontada de dor, nenhum tremor de choque. Foi a sensação que se tem depois que uma febre longa e exaustiva finalmente cede, deixando para trás não fraqueza, mas uma clareza profunda e surpreendente. Jéssica ainda estava falando, sua compostura profissional completamente desaparecida, divagando agora. Eu disse a ela que não podia fazer isso, claro. Eu disse que era completamente inapropriado e não era meu papel. Mas ela foi muito insistente. Ela continuou dizendo que era uma decisão de família e então ela disse outra coisa. Ela fez uma pausa e eu praticamente podia ouvi-la se encolher através do telefone. Ela queria que eu confirmasse que, mesmo que você não viesse, eles ainda teriam acesso total aos fundos que você havia depositado para o evento. As palavras exatas dela foram: só precisamos ter certeza de que podemos ficar com o depósito de R$300 mil dela. E foi aí que aconteceu. Um sorriso pequeno e genuíno floresceu no meu rosto. Era um sorriso calmo, firme e consciente. O tipo de sorriso que você vê em um mestre de xadrez que acabou de ver o tabuleiro inteiro e está prestes a anunciar o cheque-mate em 3 jogadas. A pura audácia de tudo aquilo era quase de tirar o fôlego em sua pureza. Eles queriam me apagar da foto, mas manter a moldura cara. Eles desejavam os benefícios da minha existência sem a presença inconveniente da minha pessoa. Entendo, eu disse, minha voz tão suave e fria quanto vidro polido. Jéssica, vou precisar que você faça algo por mim. Qualquer coisa, ela sussurrou, o alívio em sua voz palpável. Ela estava desesperada para ser útil, para consertar essa bagunça terrivelmente estranha na qual ela havia sido arrastada. Cancele o evento inteiro. O silêncio que se seguiu do outro lado da linha foi absoluto, um vácuo perfeito. Eu podia imaginá-la em seu escritório bonito, com papel de parede floral, sua caneta congelada no ar sobre o bloco de notas. O quê? Ela finalmente sussurrou, a palavra mal audível. Você me ouviu, repeti, meu tom inabalável. Ligue para o salão, ligue para o buffet, ligue para a florista e a banda. Cancele tudo, com efeito imediato. Mas eu não posso fazer isso, ela gaguejou, sua voz recuperando um pouco de seu tom de pânico. Você não é a noiva, você não é a cliente registrada. Meu contrato é com o seu irmão. Deixei seu protesto pairar no ar por um momento, deixando o peso dele assentar. Olhei para a placa de identificação personalizada na minha mesa. Amelia Thorne, CEO. Thorne Enterprises. Por anos eles zombaram de mim, às vezes gentilmente, às vezes não, por ser casada com o meu trabalho, por perder jantares de família para fechar um negócio, por escolher balanços financeiros em vez de churrascos de quintal. Eles não tinham a menor ideia do que eu vinha construindo metodicamente enquanto eles estavam ocupados, vivendo suas vidas confortáveis, em grande parte financiadas por mim. Não, Jéssica, eu disse, minha voz suave, mas inflexível. Eu não sou a noiva. Deixei a pausa se estender, um crescendo silencioso e dramático. Eu sou a dona do salão de festas, da empresa de buffet e do hotel onde todos os seus convidados reservaram os quartos. Meu nome é Amelia Thorne e tenho 35 anos. Durante a maior parte da minha vida, eu fui a sócia silenciosa da minha família. O fantasma deles na máquina financeira. A chamada de emergência deles em todas as crises. Eu não deveria ter recebido aquela ligação da Jéssica. Eu deveria descobrir meu exílio de uma forma silenciosa e humilhante.
Talvez quando meu cartão de acesso não funcionasse no brunch pré-casamento, ou quando meu nome simplesmente não estivesse no mapa de assentos. Eu deveria ficar magoada. Eu deveria absorver o golpe, engolir a injustiça e seguir em frente, como sempre fiz. Mas pela primeira vez, o destino, ou talvez apenas a simples logística de negócios, discou meu número primeiro. Para entender por que eu não desmoronei, por que não houve lágrimas, você precisa entender meu papel designado na família Thorne. Eu não era uma filha ou uma irmã da maneira como a maioria das pessoas entende esses termos. Eu era uma utilidade. Eu era o disjuntor no porão da casa da nossa família. Eles só pensavam em mim quando as luzes se apagavam. Eu era a apólice de seguro, pela qual eles não pagavam nada, mas sempre ficavam aliviados por ter. Eu nunca fui a favorita. Esse título pertencia ao meu irmão, Léo. Léo era um menino de ouro, o charmoso sem esforço, aquele que não podia fazer nada de errado, mesmo quando quase tudo o que ele fazia era errado. Eu, por outro lado, era a que consertava, a responsável, a financiadora silenciosa e invisível por trás de cada milagre familiar. Começou de forma inocente. Quando éramos crianças, Léo quebrou o vitral antigo de um vizinho com uma bola de beisebol perdida. Lembro-me da expressão de puro pânico no rosto da nossa mãe. Então peguei todo o dinheiro da minha mesada guardado, cada moeda, e dei ao nosso pai para ajudar a pagar o conserto. Eu só queria impedir que nossa mãe se preocupasse. Quando ele quase reprovou em cálculo no segundo ano do ensino médio, fui eu quem passou semanas dando aulas para ele, sacrificando meus próprios estudos e sono para enfiar fórmulas em sua cabeça, até que ele finalmente passou com uma nota mínima. Eles nunca me pediram para fazer essas coisas. Era simplesmente uma expectativa tácita. Amélia vai resolver. Quando eu tinha 23 anos, recém-formada na faculdade de administração e soterrada por uma montanha de dívidas estudantis, meu pai foi demitido do emprego de 30 anos. Ele era um homem orgulhoso e a vergonha disso quase o destruiu. Ele se recusava a falar sobre o assunto, apenas passava os dias afundado em sua poltrona, olhando fixamente para uma televisão que nem estava ligada. Então, as notificações de execução da hipoteca começaram a aparecer, discretamente escondidas sob uma pilha de revistas na mesinha de centro. Os soluços baixos e abafados da minha mãe se tornaram a trilha sonora noturna da nossa casa. Léo estava na faculdade, morando no campus, felizmente isolado da crise. Então eu resolvi. Arranjei um segundo emprego trabalhando em turnos noturnos exaustivos, como garçonete num bar badalado, depois do meu dia inteiro em um emprego corporativo de nível inicial. Minha dieta consistia em miojo e café barato. Cada real que eu podia economizar era canalizado diretamente para a conta bancária dos meus pais. Paguei a hipoteca deles, mês após mês agonizante, por um ano inteiro, até que meu pai finalmente encontrou um novo emprego. Quando ele conseguiu, apenas me deu um tapinha no ombro, um gesto rude e desconfortável, e disse: "Bem, superamos essa, não é? Não. Obrigado, Amélia, por salvar nossa casa. Mas nós superamos. Como se todos nós tivéssemos puxado o mesmo peso. Eu apenas assenti, o cansaço profundo demais para palavras. Alguns anos depois, minha mãe decidiu que precisava absolutamente reformar sua cozinha. Era seu sonho final. Uma enorme ilha de mármore, eletrodomésticos de aço inoxidável de nível profissional, uma pia de fazenda profunda. Ela me mostrava fotos arrancadas de revistas de arquitetura com um suspiro melancólico e teatral. Léo, que agora trabalhava em um emprego de vendas, apenas comissionado com uma renda extremamente imprevisível, apenas deu de ombros. "Parece caro, mãe. Então, eu cobri metade. Dei a ela um cheque de R$150 mil. Eu disse a ela que era um presente de aniversário adiantado. Ela ficou em êxtase, me abraçando com força. Ela passou os meses seguintes supervisionando obsessivamente a construção.
Quando finalmente terminou, ela deu uma pequena festa para seus amigos. Fiquei no fundo da sala, bebendo um copo de água, ouvindo enquanto ela fazia o grande tour. Decidimos que finalmente era hora de nos presentear. Ela anunciou, radiante de orgulho. Era hora de investirmos em nossa casa. Lá estava aquela palavra novamente. Nós. Eu era a parceira silenciosa e invisível em todas as suas realizações. O nós silencioso que tornava tudo possível. O maior incidente, antes do fiasco do casamento, foi o anel. Léo conheceu Chloe há 2 anos. Ela era linda, ambiciosa e profundamente impressionada com a imagem da família Thorne que Léo projetava com tanto cuidado, uma imagem que, sem que ela soubesse, eu vinha bancando por mais de uma década. Quando ele decidiu pedi-la em casamento, escolheu um anel com um diamante de 1 quilate perfeitamente respeitável. Mas Chloe havia deixado abundantemente claro, de 100 maneiras sutis e não tão sutis, que ela imaginava algo mais grandioso. Eu vi a expressão no rosto dela quando ele mostrou fotos do que ele realisticamente podia pagar. Era uma máscara de decepção educada, mas inconfundível. Então, eu intervi. Estávamos na joalheria, um atendimento particular que Léo havia agendado. Ele olhava nervosamente do diamante de 1 quilate, que mal podia pagar, para o deslumbrante de 2 quilates, do qual Chloe não conseguia tirar os olhos. A diferença de preço era de R$75 mil. Ele olhou para mim, uma expressão desamparada e suplicante nos olhos. Era o mesmo olhar que ele me dava a vida inteira. O olhar que dizia: "Conserta isso, Amélia." Tive uma conversa discreta com o joalheiro. Coloquei a diferença no meu cartão de crédito pessoal. O alívio que tomou conta de Léo foi imediato e avassalador. Ele me abraçou, sussurrando: "Você é a melhor, Amélia. Te devo uma." Chloe estava nas nuvens, tirando fotos imediatamente do anel maciço em seu dedo. Eles saíram da loja de mãos dadas, já discutindo animadamente como anunciar o noivado nas redes sociais, me deixando para trás para assinar o comprovante final do cartão de crédito. Eles não apenas me esqueceram, eles nem perceberam que eu não estava mais lá. Eles me agradeceram com silêncio, com omissões casuais, com fotos de família nas quais eu nunca estava, porque eu era sempre quem segurava a câmera. Eu não era uma pessoa para eles, eu era um recurso, uma rede de segurança tecida com o meu próprio trabalho duro, longas horas e solidão. E é por isso que a ligação da cerimonialista não me quebrou. Foi simplesmente a fatura final e detalhada de uma vida inteira de serviços prestados. Desta vez, eles não estavam apenas me esquecendo ou me ignorando. Eles estavam ativa, consciente e formalmente me apagando. E ao fazer isso, eles haviam esquecido a regra mais importante dos negócios. Nunca, jamais desrespeite seu principal investidor. A verdadeira semente de tudo, o momento em que a rachadura final e irreparável na fundação apareceu, foi 3 meses antes daquela ligação fatídica de Jéssica. Aconteceu em um almoço de domingo. Minha mãe insistiu em organizar para celebrar o noivado de Léo e Chloe. Era um dia de primavera perfeito e a nova cozinha que eu havia pago em grande parte estava reluzente. A luz do sol entrava pela grande janela de sacada, iluminando os minúsculos grãos de poeira que dançavam no ar. O aroma reconfortante de café fresco e dos famosos pães de canela da minha mãe enchia a casa. Na superfície, era um retrato impecável de uma família feliz, celebrando uma ocasião alegre. Eu, claro, cheguei cedo para ajudar. Arrumei as flores frescas, coloquei a louça boa e preparei o café. Eu sempre chegava cedo. Era muito mais fácil ser útil do que tentar forçar minha entrada na conversa fiada e sem esforço deles. Léo e Chloe chegaram por último, como sempre, radiantes e inseparáveis. Ele ostentava um novo relógio de luxo que eu lhe dera de aniversário. Ela usava o anel aprimorado que eu havia pago. Eles eram uma imagem perfeita e eu era a artista invisível que a pintara.
O almoço foi um evento barulhento e alegre. Tias, tios e primos encheram a casa, todos bajulando Chloe e parabenizando Léo. Eu assumi meu papel habitual. Reenchi taças de vinho, recolhi pratos sujos, sorri e assenti, respondendo às perguntas previsíveis sobre meu trabalho com respostas educadas e breves. Sim, os negócios vão ótimos. Não estou saindo com ninguém especial no momento, apenas incrivelmente ocupada. Eu estava na sala de jantar recolhendo alguns pratos de sobremesa vazios, quando ouvi suas vozes. Elas estavam na cozinha, logo atrás da porta vai e vem. Devem ter pensado que eu estava no pátio dos fundos com todo mundo. Suas vozes estavam baixas, mas houve uma calmaria momentânea no falatório da festa, e suas palavras chegaram, tão claras e nítidas quanto vidro estilhaçado. Foi Chloe quem falou primeiro, sua voz leve e conspiratória. A lista de convidados está ficando tão longa, realmente temos que fazer alguns cortes. E a Amélia? Quer dizer, ela não vai vir de verdade, vai? Houve uma pausa curta e carregada. Eu congelei, minha mão pairando sobre uma fatia de quiche pela metade. Quer dizer, Chloe continuou com uma risada leve e desdenhosa. Ela é sempre tão séria. Ela provavelmente ficaria sentada em um canto checando seus e-mails de trabalho o tempo todo. Não é muito a praia dela, sabe? Eu esperei, prendi a respiração, esperando minha mãe me defender, dizer: não seja ridícula, claro que ela vem, ela é irmã do Léo. Esperei pela demonstração de lealdade que deveria ser o alicerce de uma família. Em vez disso, minha mãe respondeu, sua voz fria e pragmática, completamente objetiva. Ah, ela não vem? Nós vamos mandar um convite para ela, obviamente, por aparências. Mas ela não estará lá de verdade. Então ela proferiu as palavras que ecoariam em minha mente pelos próximos 3 meses. Não se preocupe com isso. Este é o dia especial do Léo. Ela sabe o papel dela. Ela é só a carteira. Ela é só a carteira. As palavras não caíram como um tapa na cara. Caíram como um diagnóstico clínico. Uma confirmação fria e desapegada de uma doença que eu suspeitava ter há muito tempo. Não foi raiva que senti naquele momento preciso. Foi uma clareza profunda e arrepiante. O ar ao meu redor pareceu ficar mais rarefeito. O barulho alegre do pátio se transformou em um zumbido distante e abafado. Era como se eu estivesse no fundo de uma piscina, olhando para as formas distorcidas e vacilantes do mundo lá em cima. Eles não estavam sendo maus, nem sequer estavam tentando ser cruéis. Em suas mentes, estavam simplesmente sendo práticos. Eles haviam me categorizado. Minha função era fornecer os fundos, não participar da alegria que esses fundos criavam. Eu era um meio para um fim. O andaime ao redor do belo edifício de suas vidas, absolutamente necessário para a construção, mas sempre destinado a ser desmontado e removido antes da grande inauguração. Fiquei ali por um longo segundo, meu coração batendo em um ritmo lento, constante e fúnebre. Então peguei o prato, empurrei a porta e entrei na cozinha. Um sorriso educado e praticado estava fixo no meu rosto. Chloe e minha mãe olharam para cima, a conversa parando abruptamente. Elas pareceram um pouco surpresas ao me ver, mas não culpadas. Só tirando alguns destes da frente, eu disse, minha voz soando perturbadoramente normal, até para os meus próprios ouvidos. Ah, Amélia, você não precisa fazer isso, disse minha mãe, já recuperando a compostura. Você é uma convidada hoje. Olhei para ela, depois para minha futura cunhada e sorri. Foi a maior atuação da minha carreira. Não é incômodo nenhum. Passei o resto da tarde desempenhando meu papel com perfeição. Ri das piadas terríveis do meu tio. Perguntei a Chloe sobre as provas do vestido. Até ajudei a limpar a cozinha depois que todos foram embora. Mas algo profundo dentro de mim havia mudado fundamental e irrevogavelmente. Não era uma rachadura, não era uma ferida. Era uma quebra limpa e cirúrgica. A parte de mim que passou a vida inteira tentando desesperadamente ganhar o amor deles,
A parte que continuava assinando cheques na vaga esperança de que um dia eles me veriam, e não apenas minha conta bancária, morreu silenciosa e pacificamente naquela cozinha ensolarada. Eu não era mais uma participante da minha família, eu era uma observadora, e eu estava esperando. Não sabia pelo que estava esperando, mas sabia que estava chegando, uma conta final, uma última transação. O almoço foi o momento em que me desinvesti emocionalmente. A ligação de Jéssica 3 meses depois foi apenas a papelada final. No momento em que desliguei a chamada com Jéssica, o silêncio no meu escritório era absoluto. Não havia tempestade interna, nenhuma onda de adrenalina, nenhum desejo primitivo de gritar ou atirar minha lâmpada cara contra a parede. Havia apenas uma quietude profunda e completa. A decisão já havia sido tomada 3 meses antes, na cozinha da minha mãe, cercada pelo cheiro de canela e traição. Isso era meramente a execução. Girei na minha cadeira para encarar meus 2 monitores. Meus dedos se moveram pelo teclado com uma precisão calma e deliberada. Eu não precisei procurar os arquivos. Sabia exatamente onde cada documento digital estava. Por anos, minha família zombou de mim por ser tão meticulosa, por ser casada com o trabalho. Eles viam minha perspicácia para os negócios como uma falha de personalidade, um substituto triste para uma vida de verdade. Eles não tinham ideia de que as mesmas habilidades que ridicularizavam estavam prestes a desmontar sistematicamente o mundo de fantasia que eles haviam construído sobre uma fundação do meu silêncio. Abri a primeira pasta rotulada Casamento LC. Dentro havia uma coleção organizada e alfabética de PDFs. Primeiro, o contrato do local, o Salão Azure, meu principal espaço para eventos. Abri o arquivo. Lembrei-me do dia em que Léo e Chloe o visitaram. Amélia é um sonho absoluto. Chloe havia se derramado, mas não teríamos como pagar por isso. Léo olhou para mim com aqueles olhos familiares e desamparados. Eu resolvo, eu havia dito. Eu não tinha apenas pago o depósito. Eu havia isentado toda a taxa do local, um presente avaliado em mais de R$500 mil. Rolei para baixo até a página de assinatura. O contrato principal era entre o Salão Azure Letinda e a cerimonialista Jéssica. Mas no adendo financeiro, onde o cronograma de pagamento estava delineado, havia uma cláusula específica que minha equipe jurídica havia redigido para situações exatamente como esta. Todas as garantias financeiras e autorizações de eventos estão sujeitas à aprovação final e vinculativa da principal financiadora, Amélia Thorne. Meu nome, em preto e branco. Em seguida, o contrato do buffet, Thorne Gastronomia, minha divisão culinária de alto padrão. Lembrei-me vividamente da sessão de degustação. Chloe reclamou do custo por pessoa do filé mignon. Minha mãe olhou para mim com uma única sobrancelha arqueada e expectante em minha direção. Eu havia coberto a fatura inteira, integralmente, adiantado. Outro presente. Abri o arquivo. Lá estava novamente, enterrado nas letras miúdas que eles nunca se deram ao trabalho de ler. A realização do evento está condicionada à autorização final de Amélia Thorne. Depois, o bloqueio de quartos no hotel. O Hotel Sterling, em São Paulo. Outra de minhas propriedades. Eu havia reservado 50 quartos com uma tarifa pesadamente descontada para seus convidados de fora da cidade. Um pesadelo logístico com o qual ninguém mais quis lidar. Abri o arquivo mestre da reserva. Lá, no topo da reserva do grupo, estava o código de autorização. Meu código. Serviços de segurança, parcerias com fornecedores de flores, a empresa de transporte de luxo para os traslados dos convidados. Passei por eles, um por um. Meu nome, minha empresa, minha autorização. Por anos, eu construí meu império silenciosamente, metodicamente, enquanto eles me viam como sua irmã solteirona, sem graça e obcecada pelo trabalho. A ironia era tão densa que eu quase podia senti-la no paladar.
Tinha gosto de liberdade. Eu era dona de cada pilar do dia perfeito que eles haviam planejado. O mesmo dia do qual eles me desconvidaram sem cerimônia. Abri um novo e-mail. Meus dedos pairaram sobre o teclado por um momento e então comecei a digitar para jessica@eventoschique.com.br cc, contabilidade@thornenterprises.com.br, jurídico@thornenterprises.com.br, gerente eventos@salauazure.com.br, vendas buffet@thorngastronomia.com.br, reservas@hotelsterlingspa.com.br. Assunto: cancelamento de evento. Autoridade total confirmada. Casamento de Léo Thorne e Chloe Price. O corpo do e-mail era igualmente clínico e simples. Jéssica, conforme nossa teleconferência, por favor, proceda com o cancelamento imediato e total de todos os serviços, contratos e reservas relacionados ao casamento Thorne, Price, evento número 815B. Todos os depósitos devem ser confiscados conforme a quebra da cláusula de acordo de convidado do financiador principal por parte do cliente. Minha autorização está anexada para seus registros. Atenciosamente, Amélia Thorne, CEO, Thorne Enterprises. Anexei as cópias digitalizadas dos contratos, meu cursor destacando as cláusulas onde meu nome aparecia. Li o e-mail mais uma vez. Era frio, era clínico. Era perfeito. Meu dedo moveu-se para o mouse, o cursor pairando sobre o botão de enviar. Era isso, o ponto sem retorno, o fim de uma vida inteira sendo a fundação silenciosa e confiável sobre a qual eles pisavam. Eu não estava apenas cancelando uma festa, eu estava executando a hipoteca de um relacionamento. Eu estava demitindo minha família do trabalho de ser minha família. Eu cliquei. E no silêncio profundo do meu escritório, 38 andares acima da cidade, eu senti o primeiro suspiro verdadeiro e profundo de toda a minha vida adulta. O primeiro tremor atingiu meu celular precisamente às 17h47. Não foi uma ligação, mas uma única e insistente mensagem de texto que zumbiu contra uma superfície polida da minha mesa de mogno. Era da minha mãe. Mãe. O pessoal do salão acabou de me ligar. Disseram que o casamento foi cancelado. Deve haver algum tipo de engano. Ligue para eles e conserte isso. Fiquei olhando para a mensagem, para o comando implícito e vitalício contido nessas duas palavras. Conserte isso. A frase que havia definido todo o meu relacionamento com eles. Coloquei meu celular virado para baixo na mesa e tomei um gole lento do chá Earl Grey, que acabara de preparar. O aroma cítrico de bergamota encheu meu escritório silencioso. Um pequeno e civilizado prazer. A segunda mensagem chegou 10 minutos depois. Esta era do Léo. Léo, que diabos está acontecendo? O buffet acabou de cancelar. A Chloe está surtando. Conserta isso. Lá estava de novo. Aquele comando. Não. O que aconteceu? Não. Você sabe algo sobre isso? Apenas a suposição imediata e arraigada de que um problema havia se materializado e que era, por padrão, meu trabalho resolvê-lo. Peguei meu celular, deslizei calmamente a tela e ativei a função Não Perturbe. A tela escureceu. Mas o caos que eles semearam não podia ser contido por uma simples configuração de celular. Ele imediatamente começou a transbordar para o único espaço digital onde todos se comunicavam. O grupo da família no WhatsApp. Um descuido divertido, eu tinha certeza, que eles ainda não tivessem me removido dele. Meu celular, embora silenciado, ainda enviava as notificações para a tela do meu laptop. Era como assistir a uma farsa teatral do conforto de um camarote particular. Tia Carol. É verdade sobre o casamento? A Susan, da casa ao lado, acabou de ligar. Disse que a reserva dela no Sterling foi cancelada do nada. Mãe, é um erro técnico. Algum tipo de falha no sistema.
Estou tentando falar com a Amélia para resolver, mas ela não atende o telefone. Chloe. Uma falha. O casamento inteiro se foi. A cerimonialista não atende minhas ligações. O pessoal do salão desligou na minha cara. Isso é um pesadelo absoluto. Léo. Calma todo mundo. Tenho certeza que a Amélia vai resolver assim que a mamãe conseguir falar com ela. Provavelmente é só um problema de pagamento ou algo assim. Um problema de pagamento. Eles estavam tão perto da verdade e ainda assim tão profundamente distantes. Eles entendiam o mundo exclusivamente através da lente do dinheiro, mas não podiam imaginar que o dinheiro finalmente havia desenvolvido uma vontade própria. Observei, hipnotizada, enquanto eles teciam suas teorias frenéticas. Culparam a Jéssica, a cerimonialista, por incompetência. Culparam o banco por um erro administrativo. Até levantaram a ideia de um vírus de computador. Por uma hora inteira e caótica, eles se agitaram, uma enxurrada de mensagens de pânico e pontos de exclamação mal colocados, tentando desesperadamente encontrar um bode expiatório para o desastre que, de repente, se abateu sobre eles. Nenhuma vez uma única pessoa naquele chat sugeriu a verdade. Nenhuma vez alguém digitou: "Ei, talvez isso tenha a ver com o fato de que acabamos de expulsar a pessoa que está pagando por tudo da lista de convidados." A autoconsciência coletiva deles era um vácuo perfeito e espantoso. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de São Paulo em tons de laranja e roxo, meu escritório estava escuro, exceto pelo brilho frio do meu monitor. As mensagens no grupo de chat haviam se tornado mais frenéticas, mais desesperadas. Chloe. Léo. Sua irmã está fazendo isso de propósito. Isso tem que ser a ideia dela de alguma piada doentia e distorcida. Mãe. Não seja ridícula, Chloe. A Amélia nunca faria isso. Ela pode ser difícil, mas não é cruel. Isso é um engano. Amélia, se você está vendo essas mensagens, precisa me ligar imediatamente. Você está envergonhando esta família. Envergonhando a família. Essa era para a principal preocupação dela. Não que o casamento luxuoso de seu filho estivesse em ruínas. Não que sua filha estivesse claramente no epicentro da catástrofe, mas que os vizinhos, os amigos, os parentes distantes pudessem descobrir e fofocar. Minimizei a janela do chat. Eu já tinha visto o suficiente. Eles queriam que eu fosse invisível, uma benfeitora silenciosa cujo único papel era assinar cheques. Eles finalmente conseguiram o que queriam. Eu estava completamente invisível. E na minha ausência, o mundo que eu havia construído tão cuidadosamente para eles, o mundo que eles haviam tomado como garantido de forma tão descuidada, estava simplesmente deixando de existir. Eles me removeram da lista de convidados, um pequeno e cruel ato de organização social. Mas em sua arrogância, eles haviam esquecido um pequeno e crucial detalhe. Eles esqueceram quem tinha as chaves mestras de todo o edifício. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Dormi 8 horas completas, um sono profundo e ininterrupto que era um estranho para mim há mais de uma década. Não havia o familiar solavanco de ansiedade no meu peito. Nenhuma lista mental imediata de problemas de outras pessoas para resolver. Havia apenas silêncio. Fiz café para mim, o aroma rico e escuro enchendo meu apartamento, enquanto os primeiros indícios fracos do amanhecer começavam a suavizar as arestas afiadas do horizonte da cidade. Sentei-me no meu sofá, envolta em uma manta de caxemira macia, e simplesmente observei o dia começar. Parecia o primeiro dia de uma nova vida. Meu celular, que eu havia deixado carregando na cozinha, era um retângulo preto e silencioso. Não senti nenhuma compulsão de olhá-lo. Eu sabia o que estava me esperando, uma avalanche digital de raiva, chantagem emocional e exigências. Pela primeira vez, não senti nenhuma obrigação de salvar ninguém. A primeira ligação veio exatamente às 7 horas.
A tela no balcão da cozinha se iluminou com o rosto de Léo. Deixei tocar até cair na caixa postal. 1 minuto depois, tocou novamente. Deixei tocar. Na terceira tentativa consecutiva, observei cair na caixa postal novamente. Então, caminhei até lá, peguei o celular e silenciei o toque. O silêncio que se seguiu foi lindo. Por anos, minhas palavras não significaram nada. Minhas objeções foram descartadas como eu sendo difícil. Minhas sugestões foram ignoradas. Meus apelos para ser vista, para ser valorizada como mais do que uma solução, foram recebidos com olhares vazios e incompreensivos. Eu havia argumentado, explicado e negociado em todas as crises familiares. E tudo o que isso me rendeu foi o mesmo papel principal no próximo drama. Passei décadas usando minha voz e ela o havia falhado. Então agora eu usaria meu silêncio. Passei o dia trabalhando de casa, respondi a e-mails de meus parceiros internacionais, revisei relatórios trimestrais e participei de 2 longas videoconferências. Meu negócio, a coisa que todos eles viam privadamente como um triste prêmio de consolação por uma vida sem marido e filhos, funcionava com sua habitual eficiência silenciosa e implacável. Era meu santuário, um mundo onde a lógica reinava, onde os contratos eram honrados e onde meu valor nunca estava em questão. Por volta do meio-dia, Léo começou a ligar novamente, e de novo, 6 vezes seguidas. Seu desespero era uma força palpável, vibrando através do celular silenciado. Ele era uma criança que havia quebrado deliberadamente seu brinquedo favorito e agora corria, chorando, para a única pessoa que sempre soube como consertar as coisas. Na 7ª chamada, algo me fez atender. Talvez tenha sido curiosidade mórbida. Talvez a necessidade de um ponto final, definitivo, no final de uma frase muito longa e exaustiva. "Alô, Léo", eu disse, minha voz perfeitamente calma. "Amélia, meu Deus, finalmente!" Ele parecia sem fôlego, uma mistura caótica de fúria e alívio. "O que você está fazendo? Você tem que parar com isso. Você tem que ligar para todo mundo de volta. Você está arruinando tudo." Caminhei até a janela do chão ao teto da minha sala de estar, observando um veleiro solitário deslizar pela água cinzenta e agitada da represa. "Eu não estou fazendo nada, Léo", respondi. "Eu só parei de fazer tudo." "O que isso quer dizer?", ele exigiu, sua voz subindo de tom. "Este é o nosso casamento. A Chloe está um caco. Minha mãe não para de chorar. Este deveria ser o dia mais feliz da minha vida e você está deliberadamente destruindo-o. Você nem se importa?" Pensei na pergunta dele. Eu me importava? Eu me importava que meu irmão era um homem que ficou em silêncio enquanto sua noiva e sua mãe conspiravam para apagar sua própria irmã. Eu me importava que a base de sua felicidade fosse construída inteiramente sobre meus sacrifícios. Eu me importava que após uma vida inteira de serviço, eu valia menos para ele do que um mapa de assentos. "Este casamento significa muito para nós", ele implorou, sua raiva suavizando para um lamento familiar e patético. Mantive meus olhos nas montanhas distantes, sólidas e inflexíveis, um reflexo da vida que eu havia construído para mim mesma. "Não, Léo", eu disse. Minha voz não era raivosa ou amarga, apenas clara e verdadeira. "Você quer dizer que o meu dinheiro significa muito para você." A linha ficou completamente silenciosa. Ele não tinha resposta para isso. A verdade era uma parede de tijolos sólida que ele não conseguia escalar ou derrubar. Ela apenas estava lá, imóvel e absoluta. "Por favor", ele finalmente sussurrou, a luta desaparecendo de sua voz. "Apenas conserte isso. Eu vou falar com a mamãe e a Chloe. Nós vamos consertar as coisas. Nós te colocamos de volta na lista." A oferta era tão pequena, tão patética, uma concessão que ele claramente acreditava ser um gesto grandioso e magnânimo.
Nós lhe permitiremos o privilégio de comparecer ao evento pelo qual você está pagando. Era tarde demais para isso. A lista não importava mais. Adeus, Léo, eu disse, e desliguei a chamada. Ele tentou ligar de volta mais 2 vezes, mas eu não atendi. Caminhei até minha mesa e guardei o celular em uma gaveta. Eles queriam que eu fosse invisível. Ótimo. Eu lhes daria exatamente o que eles queriam. Eu os deixaria ver como a verdadeira invisibilidade era. Deixaria que ficassem no silêncio ecoante do espaço que eu costumava ocupar. Deixaria que finalmente vissem o que acontece quando a mulher que financiou seu mundo inteiro simplesmente desaparece. O silêncio não era apenas a ausência de ruído, era uma presença, era uma arma. E pela primeira vez na minha vida, era toda minha. O casamento deveria ser em um sábado. Eu sabia disso porque, no último ano, minhas faturas de cartão de crédito serviram como um lembrete constante e detalhado da data. O sábado chegou e, com ele, um céu de outono perfeito, nítido e brilhantemente, dolorosamente azul. Era o tipo de dia com que os fotógrafos sonham para um casamento. Eu não fui a um spa. Não viajei para Paris por capricho. Não me afundei na tristeza, nem estourei uma garrafa de champanhe comemorativo. Fiz o que sempre faço em um sábado. Fiz uma longa e exaustiva corrida na pista do Parque Ibirapuera. Depois voltei para casa e comecei a trabalhar em uma nova proposta de negócios para uma expansão na Ásia. Minha vida não exigia um grande gesto de desafio. O desafio estava na simples e ininterrupta continuação da minha própria vida. Minhas informações sobre a situação chegavam em atualizações discretas e profissionais. Eu não estava à espreita nas sombras ou perseguindo suas redes sociais. Minha própria equipe sênior estava me mantendo informada. Eles eram, afinal, meus olhos e ouvidos no terreno, em minhas próprias propriedades. A primeira atualização veio às 11 horas de Marcos, o gerente-geral do Hotel Sterling. Sua mensagem era discreta e direta. Senhora Thorne, apenas para mantê-la a par, aproximadamente 30 convidados do bloqueio cancelado. Thorne e Price chegaram para o check-in na última hora. Eles estão descontentes. Sua mãe está atualmente na recepção exigindo que honremos a reserva original. Nossa equipe está lidando com cortesia profissional, explicando que toda a reserva do evento foi cancelada pelo organizador registrado. Eu podia imaginar a cena perfeitamente. Minha mãe, seu rosto uma máscara de indignação furiosa, tentando usar uma conexão familiar que ela mesma havia deliberadamente rompido. Eu podia ouvi-la dizendo: "Mas minha filha é a dona deste hotel", sem um pingo de ironia. Minha equipe, leal à CEO que assinava seus contra-cheques, não a mãe distante da CEO, ofereceria apenas sorrisos educados e corporativos e desculpas bem ensaiadas. A segunda atualização veio às 15h30 de Maria, a diretora de eventos do Salão Azure. Senhora Thorne, como esperado, os convidados começaram a chegar ao salão. Temos uma placa afixada indicando o cancelamento de um evento particular. Seu irmão e a senhora Price chegaram há alguns minutos. Ele parece estar fazendo ligações frenéticas nos degraus. Fechei os olhos. Eu podia vê-lo. Léo, em seu smoking perfeitamente cortado, parado, impotente, nos grandes degraus de mármore do local em que não podia entrar. Chloe ao seu lado, sua maquiagem bonita e cara certamente começando a borrar com lágrimas de pura frustração e raiva. O dia perfeito, o cenário perfeito, tudo trancado atrás de portas que eu possuía. Todas aquelas pessoas, as tias, tios, primos e amigos, parados sem jeito na calçada, olhando para as portas fechadas, sussurrando entre si. A humilhação pública que eles tanto tentaram evitar ao me excluir, agora se desenrolava na escala mais grandiosa e pública imaginável. A atualização final e mais reveladora veio pouco depois das 17 horas, novamente de Marcos, do hotel. Senhora Thorne,
Para sua ciência situacional, a família tomou uma sessão do bar do lobby. O clima geral é volátil. A culpa está sendo atualmente atribuída à cerimonialista, com alguma culpa secundária sendo colocada na gestão incompetente do hotel. Seu nome não foi mencionado diretamente, mas o subtexto é pesado. Claro, a culpa era de todos, menos deles. Culpariam os fornecedores, a equipe, o mundo. Reescreveriam a história em suas cabeças até serem as vítimas inocentes de um infortúnio terrível e inexplicável. Eles nunca, jamais, olhariam para a cadeira vazia onde eu deveria estar e entenderiam que toda a catástrofe nasceu daquele único e simples ato de apagamento. Li a mensagem, respirei fundo e arquivei a mensagem. Eu não havia movido um único dedo no dia perfeito deles. Não gritei, não lutei, nem fiz uma cena. Eu não fiz absolutamente nada. Eu simplesmente me afastei. Retirei meu apoio, meu dinheiro, meu tempo, minha energia, minha presença. E o mundo inteiro deles desmoronou como um castelo de cartas. Eu era apenas a mesa sobre a qual ele foi construído. Tudo o que precisei fazer foi ir embora. Passei o resto da noite em solidão tranquila, pedindo minha comida tailandesa favorita e assistindo a um antigo filme noir em preto e branco. As luzes da cidade brilhavam do lado de fora da minha janela, uma galáxia de estranhos. Em algum lugar do outro lado da cidade, uma família estava em ruínas. Um casamento era um desastre, mas no meu apartamento, pela primeira vez em muito, muito tempo, havia paz. 2 dias depois, em uma noite fria e chuvosa de segunda-feira, a batida veio. Não era o toque hesitante de um entregador ou a batida confiante de um amigo. Era um som pesado, relutante, o som de alguém que não queria estar ali. Eu sabia quem era antes mesmo de olhar pelo olho mágico. Abri a porta. Léo estava lá, parecendo menor e mais diminuído do que eu jamais o vira. Seu caro casaco de lã estava úmido de chuva. Seu cabelo geralmente perfeito estava uma bagunça, e as olheiras sob seus olhos contavam uma história de noites sem dormir e estressantes. O charme do menino de ouro havia desaparecido, completamente removido, deixando para trás um homem cansado e derrotado. Por um momento fugaz, senti um vislumbre do velho instinto, o desejo profundamente enraizado de consertar, de amenizar, de melhorar as coisas. Eu o extingui rápida e firmemente. "Posso entrar?" Ele perguntou, sua voz rouca. Afastei-me, deixando a porta aberta para ele, mas não o convidando explicitamente a entrar. Ele entrou no hall, pingando água da chuva no piso de madeira polida. Ele olhou ao redor do meu apartamento, seus olhos arregalados enquanto absorvia as janelas do chão ao teto, que mostravam a cidade cintilante e molhada de chuva. Ele estava vendo o meu mundo, aquele que eu construí pela primeira vez. "Você provou seu ponto", disse ele, quebrando o silêncio. Ele não estava olhando para mim, mas para uma grande pintura abstrata na parede. "Você nos humilhou. Está feliz agora?" A acusação de que eu tinha feito tudo isso por despeito, que meu objetivo final era causar-lhe dor, pairava no ar entre nós. Ele ainda não entendia. Encostei-me no batente da porta, cruzando os braços sobre o peito. "Não, Léo, você me humilhou. Por anos. Eu apenas cancelei meu financiamento." Minhas palavras foram silenciosas, desprovidas de raiva. Eu afirmei isso como um fato simples, uma transação comercial básica. A finalidade em meu tom pareceu assustá-lo. Ele finalmente se virou para me olhar, e eu vi o desespero cru em seus olhos. "Foi a mamãe", disse ele, sua voz baixando. "Você sabe como ela é. Ela coloca essas ideias na cabeça. A Chloe só estava concordando. Eu ia falar com elas para consertar." Era a desculpa mais antiga de seu arsenal, a que ele usava desde que éramos crianças. "Você sabe como a mamãe é?
Era seu escudo, a justificativa de toda uma vida para sua própria falta de coragem. Ele deixava nossa mãe agir descontroladamente, machucando as pessoas, e então ele aparecia depois, fazendo o papel do pacificador desamparado e bem-intencionado. Uma risada suave e sem alegria escapou dos meus lábios. E você usou essa mesma desculpa por 30 anos, Léo. Você se escondeu atrás dela. Você a deixou dizer. Você deixou a Chloe concordar. E você não fez nada. Seu silêncio foi o seu voto. Você nunca ia consertar. Você apenas foi pego. Ele se encolheu, como se eu o tivesse esbofeteado fisicamente. A verdade, quando dita tão claramente, tem uma força física. Ele parecia pequeno e perdido, parado no meu espaçoso hall de entrada. Toda a culpa e raiva haviam se esvaído dele, deixando para trás uma confusão oca e perplexa. Então é isso? Isso é só vingança? Por um erro? Afastei-me do batente da porta e caminhei lentamente em sua direção. Não senti raiva, nem mesmo senti pena. Senti uma estranha e triste sensação de encerramento. Eu estava olhando para o meu irmão, mas tudo o que via era um estranho que passei a vida inteira tentando agradar. Não foi um erro, Léo. Foi o último erro de uma vida inteira deles. E não, eu disse, minha voz gentil, mas firme. Isso não é vingança. Parei diretamente na frente dele e olhei-o nos olhos. Isso é equilíbrio. Sustentei seu olhar por um longo momento, deixando as palavras se assentarem no espaço entre nós. Então me virei, caminhei até a porta e a segurei aberta para ele. Ele entendeu. Não havia mais argumentos a serem feitos, nem mais acordos a serem fechados. A conta estava encerrada, o balanço zerado. Ele passou por mim sem outra palavra, seus ombros caídos em derrota. Observei-o descer o longo e vazio corredor em direção ao elevador. Então fechei a porta. Não a bati. Fechei-a suavemente, o trinco se encaixando com um som baixo e final. O som de um fim. A semana após a visita de Léo foi tranquila. As mensagens de texto raivosas haviam cessado. As mensagens de voz em pânico eram coisa do passado. O silêncio que eu havia empregado como arma se transformou em um cobertor quente e protetor de paz. Naquela quietude, encontrei o espaço mental para pensar, não sobre o que havia sido destruído, mas sobre o que eu queria construir a seguir. Minha primeira ordem de negócios foi o anel, o diamante de 2 quilates e 300 mil reais que eu havia atualizado para a Chloe. A compra foi feita na conta da minha empresa e a apólice de seguro ainda estava em meu nome. Era legal e financeiramente meu. Era uma ponta solta, um símbolo final e brilhante da minha vida antiga, que precisava ser amarrado. Marquei uma consulta com o mesmo joalheiro particular. Quando entrei, ele me cumprimentou com um olhar conhecedor e profissionalmente simpático. Coloquei o anel na bandeja de veludo preto entre nós. Eu gostaria de ajustar o tamanho deste anel, eu disse. Ele pareceu surpreso. Claro. Para quem, posso perguntar? Para mim, eu disse simplesmente. Para Maia, minha mão direita. Ele apenas assentiu, um leve sorriso tocando seus lábios, e começou a trabalhar. Uma hora depois, saí da loja com o diamante brilhando no meu dedo anelar direito. Não pareceu estranho ou mesquinho. Pareceu certo. Não era um troféu da minha vitória sobre eles. Era um lembrete tangível para mim mesma, um símbolo de propriedade. Um voto silencioso de que eu havia acabado de financiar pessoas que me apagavam. A partir de agora, qualquer investimento que eu fizesse seria em mim mesma. Naquela noite, um e-mail da minha diretora de eventos, Maria, apareceu na minha caixa de entrada. Assunto: data disponível no Salão Azure. A Senhora Thorne. Apenas um lembrete de que o salão de festas está agora disponível na data do evento cancelado, Thorne Price. Tivemos várias consultas, mas eu queria verificar se você tinha algum plano específico para o local antes de liberarmos a data. Fiquei olhando para o e-mail. O salão de festas.
Um espaço magnífico e vazio que deveria ter sediado uma celebração para uma família que partiu meu coração. A ideia de deixar outra noiva ter seu dia perfeito lá parecia errada. Aquele espaço agora fazia parte da minha história. Era um vazio, sim, mas era o meu vazio. E eu poderia preenchê-lo com o que eu quisesse. Uma ideia começou a se formar, uma pequena faísca que rapidamente se tornou uma chama. E se eu organizasse meu próprio evento? Não um casamento, não uma festa de autopiedade, uma celebração. Peguei o telefone e liguei para Maria. Não libere a data, eu disse, minha voz cheia de uma nova energia. Tenho um novo evento para você planejar. Reserve o salão, para mim. Claro, Sra. Thorne. Qual é a ocasião? Olhei para o anel brilhante na minha mão direita. Pensei no trabalho silencioso e não agradecido das mulheres em todos os lugares. As mulheres que pagam as hipotecas, que dão aulas para os irmãos, que atualizam os anéis, que limpam os pratos no almoço. As mulheres a quem é dito que seu papel é ser a carteira. É uma gala, eu disse, a ideia tomando forma completa enquanto eu falava. E o tema é reivindicar, reconstruir, ressurgir. Fim da história.